Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio super especial do nosso podcast Opinião Segura, diretamente da LBV Brasília, onde a gente tem a oportunidade, mais uma vez, de estar como mídia oficial, um grande evento da segurança pública, um seminário internacional de integração das forças de segurança pública e de defesa, que acontece aqui na LBV. Então, a gente tem a honra, aproveitando esse espaço que nos foi destinado, para conversar com os principais atores, né? Sejam especialistas, CEOs, diretores, membros, né, de importantes instituições, como a gente vai ter aqui a honra de conversar com o Coronel Leonardo, que é o presidente da ASOF, que também está apoiando este evento, que é um evento organizado pelo Conselho das Entidades Representativas Nacionais dos Profissionais de Segurança Pública. Seja muito bem-vindo, Coronel. É um prazer. Participar dos seus podcasts já virou uma vontade de todo gestor, tamanho o alcance, tamanho a importância que a sua voz tem em nos representar e levar adiante, divulgar as nossas coisas boas, as nossas necessidades e discutir as nossas mazelas. É um prazer. E, Coronel, falando em voz, convidei o senhor, não é a primeira vez que o senhor está aqui, mas, obviamente, pelo respeito que eu tenho, primeiramente, ao grande profissional, não vou dizer que o senhor foi, né, porque é um coronel da nossa gloriosa corporação, né, tem um passado aí brilhante, foi depois da reserva, né, daquele descanso merecido, ingressou aí num trabalho de excelência na vida profissional, como empresário também. O senhor vai ficar à vontade para depois a gente conversar sobre isso, porque é importante a gente falar nesse pós-ativa, como a gente pode, nós profissionais da segurança pública, podemos também aproveitar esse tempo, né, porque é importante até para a rigidez mental, né, e pegou, não vou dizer essa bucha, né, vou dizer que, obviamente, nem todos querem assumir a presidência de uma instituição representativa como é a ASOF, sobretudo no momento, né, traumático da segurança pública brasileira, que foi o pós-8 de janeiro, e o senhor assumiu a ASOF e, indiscutivelmente, perante os associados, né, uma unanimidade, tanto que foi reeleito e provavelmente ficará por muito tempo, né, Tomara que não. Por conta da excelência na condução dos trabalhos, sempre propondo equilíbrio, trazendo a instituição para junto, de forma conjunta, lutar pelo interesse dos seus associados. Então, eu gostaria de dizer que a voz do senhor, essa voz forte, é uma voz que tem repercussão, inclusive dos nossos podcasts e dos cortes que a gente fez, em mais de 150 entrevistas. De longe, os cortes do senhor são os que rendem maior visualização, dada a capacidade que o senhor tem de se comunicar, a boa oratória, e, sobretudo, na forma e a gente fala que o corpo fala, né? A forma com que o senhor defende vigorosamente as forças policiais e seus integrantes chama atenção, né? E eu tenho certeza que esse podcast aqui dará também excelentes cortes, porque o senhor fala a verdade, fala do coração e fala porque ama a profissão. Então, eu que me sinto muito honrado. Que é isso, a honra é nossa. Ser presidente da ASOF, acho que foi, sem dúvida, a função mais importante que eu assumi. Embora tenha desempenhado alguns papéis importantes, eu fui o último pagador geral, quando a polícia ainda tinha um pagador para pagar as contas. Fui chefe da Casa Militar, do qual tenho muita honra de ter sido, mas eu acho que representar voluntariamente e pelo meio do voto os oficiais demanda muito mais responsabilidade. Eles me escolheram para ser o representante, e aí a casaca é mais pesada, a responsabilidade é maior, e também você se torna um porta-voz. E aí você se torna o representante junto aos órgãos. Você tem que falar pensando que não é você que fala. Por muitas vezes, eu, Leonardo, me calei, consultei os associados e falei quando fui a alguma autoridade, alguma representatividade, alguma entrevista, falar até um pouco mais comedido,
porque era o presidente da Azof que está falando e não Quem mais conhece o senhor sabe. eu sou um tanto quanto ácido, como você falou. Eu acho que a verdade ela é suprema, ela não tem discussão. Então, quando você fala com a verdade, você pode falar com firmeza. Então, como presidente, não é omitir a verdade, mas escolher mais as palavras, acertar com mais cautela antes de se posicionar. Às vezes um pouco mais forte, procurar uma autoridade, você tem que ter um cuidado maior. Então, com certeza, de longe, foi o cargo mais delicado, mas o mais honrado da minha carreira. E quem conhece o senhor sabe que o senhor é um homem de convicção, de valores e, obviamente, de uma safra, e permita-me aqui o elogio, de uma safra que nós sentimos muito saudade da Polícia Militar. A gente, né, correntemente, né, às vezes escuta também, né, quando chegam gerações novas, né, tende a olhar meio de lado as gerações antigas, achar que as novas gerações irão transformar e será muito melhor. E confesso ao senhor que sinto muita saudade dos nossos antigões, nossos coronéis antigos, muitos que vieram do Exército Brasileiro, né? E aqui, obviamente, não estou desmerecendo, né, as novas gerações, mas o senhor ainda é dessa safra, por assim dizer, raiz, né? E firme nas suas convicções, e às vezes ali no grupo, né, que eu faço parte, sou associado da Azof, faço parte do grupo de WhatsApp, e conhecendo o senhor, eu fico impressionado com a capacidade que o senhor tem de administrar o seu pensamento pessoal a respeito de questões que são colocadas no grupo, que são colocadas em reuniões, com perguntas, às vezes, até maledicentes, né? Com cobranças, às vezes, inadequadas, mas o senhor, abrindo mão da pessoalidade como devem ser os cargos, né, representativos, eu creio que, por isso, o senhor seja uma unanimidade. Nunca vi o senhor ser descortês com qualquer integrante, né, da associação, muito pelo contrário, né, até excessivamente diplomático em situações que eu mesmo não sei como eu me conduziria. E talvez seja justamente, né, o grande... a grande qualidade que faz o senhor permanecer e ser uma unanimidade. E aí, coronel, eu queria dizer também, até para aqueles que não conhecem, né, o coronel é um empresário do ramo, é um cafeicultor, por assim dizer. Isso, exatamente. Administra uma fazenda em que eu já tive a oportunidade de degustar os cafés, e, inclusive, não só o café em grão, café moído, como cerveja de café, e ele vai poder falar, até porque eu faço questão de abrir esse espaço para que a gente, até para que a entrevista fique um pouco mais, boa, né, que a gente oxigene as ideias, porque também tem uma questão muito importante daquilo que a gente está conversando, né? A gente tem inúmeros casos de colegas, né, que após a reserva começam a sofrer de depressão, de problemas psíquicos, por falta de ocupação, por falta de objetivo. Na palestra hoje de manhã, o membro da IACP citou exatamente isso, cuidado com os veteranos, cuidado com os aposentados. E quando a gente fala do senhor, que o senhor teve uma carreira primorosa na instituição, inclusive assumindo nesse importante papel que é a chefia da nossa Casa Militar. Foi para a reserva, e aí a gente sabe como o senhor é dedicado, né? Eu acompanho o senhor nas redes sociais, é aquele que vai lá, põe a mão na terra e, de fato, tira da terra o que há de melhor. A gente tem outros exemplos, né? Como o coronel Vinícius, né? Que também está nesse campo da agricultura familiar, obviamente em menor potencial. Então, eu gostaria que o senhor, porque o senhor deixou o negócio, né, do senhor para defender a causa do policial. Estava de pijama, podia muito bem, né, com a sua aposentadoria, salário integral, mas foi chamado a essa defesa da categoria. Aí o que eu gostaria de falar, que o senhor falasse um pouco desse chamado e como é fazer essa gestão, né, desse trabalho na Azof com o trabalho empresarial. Olha, você falava da saudade dos coronéis mais antigos. Eu diria duas coisas. Não devemos ter saudade de ninguém e, ao mesmo tempo, não devemos esquecer de ninguém.
Primeiro que ninguém chega ao 100º andar sem subir o degrau de número 1. Então você sobe o primeiro degrau. Então ninguém acha que uma nova safra vai começar aqui de cima, porque ela só está aqui em cima porque alguém a trouxe até aqui. Recentemente eu estive no Bavop, a convite do Tenente Coronel Fernando, para conhecer a unidade, e fiquei maravilhado. Quantidade de helicópteros, a quantidade de pilotos, a capacidade operacional deles, de operar óculos de visão noturna, que na minha época era uma ferramenta que, de vez em quando, a gente pedia emprestado à Secretaria de Segurança. Pilotagem, né? A escola é nossa. Então, isso é muito bom. E o Bavop só chegou onde chegou porque lá Castro Neves, Machado Garcia, o próprio Coronel Leonardo Luciano Leói, começaram uma sementinha. Eles são grandes pilotos operacionais hoje, porque lá atrás alguém colocou a primeira, falou de comprar o primeiro helicóptero. E o que a minha geração mais raiz, como você disse, traz? A chefia e liderança como um dos principais patamares do oficial. Acho que isso é muito importante. Eu, outro dia, discutia na FENEM, na Federação Nacional de Militares Estaduais, que a gente pede as coisas e não sabe pedir direito e depois fica com a consequência lá na frente. Cito 2 exemplos. No ano passado, nós incorporamos com muita satisfação 1.200 policiais. CFP-11, uma maravilha, comemorado pela população, mas a DESAP recebeu mais de 5.500 novas vidas, porque eram policiais todos já casados, com problemas leves ou médios de saúde, com depressão, com problema na coluna, homens na faixa de 30, 32 anos. Diferente do perfil quando a gente chegava, né, comandante? Que era um menino. Menino, 18, 19 anos. E da mesma forma para os oficiais. Então, eu vejo, infelizmente, e aí é onde você fala que as minhas palavras às vezes vão muito em cima da verdade, eu vejo muitos oficiais subalternos que não tinham pendão para ser oficiais de polícia. Não passaram em outro concurso, mas como tinham um nível superior, eram concurseiros, hoje estão aqui, se preparando para novos concursos, e muitos com atividades privadas, das suas antigas áreas. E não são policiais, aí sim raiz, que vieram para cá, querendo vir para cá, que não era obrigatório. Você ia fazer 3 anos de academia e ganhar um bacharelado, mas era um bacharelado nosso. O seu bacharelado era de polícia. Hoje os bacharéis já estão aí. E com a nova implementação da lei de 2023, agora serão bacharéis em direito. Então ainda vão chegar um pouquinho mais velho e com uma formação acadêmica que talvez não se coadune exatamente com as necessidades da Polícia Militar. Nós, mais antigos, éramos formados muito nas escolas, ainda nas esteiras do Exército. Sim, é verdade. Tinha assunto que não precisava? Sim, é verdade. Evoluímos muito na nossa técnica, nas escolas, nos cursos. A doutrina, né? Muito. Hoje nós temos doutrina escrita por nós, que é uma maravilha, como hoje Coronel de Araújo vai estar lançando o livro deles aqui, e muitos outros que já escreveram e tem livros publicados aí, Ferro, não vou nem citar nome para não esquecer ninguém aqui, mas temos doutrina gerada por nós, isso é maravilhoso. Em compensação, acho que nós deixamos um pouco dos aspectos que são basilares para nós. Chefia e liderança é importantíssimo, porque, diferente de uma instituiçãozinha pequena, nós somos uma instituição com uma pirâmide de base enorme. E aí a chefia e liderança é importantíssimo. E não é por ser militar. Hoje, na palestra da IACP pela manhã, ele falava muito, é papel do líder, falando de prevenção a suicídio, buscar, procurar, abrir oportunidade para o homem falar, estar perto dos seus homens pós um incidente traumático, acompanhar as suas famílias, isso é chefia e liderança pura. E esse eu acho que é o grande legado que nós tínhamos. Nós vínhamos com uma carga muito forte de chefia e liderança que eu sinto um pouco de falta hoje na polícia. Sinto sim. Não é crítica a A ou B, mas uma crítica geral à oficialidade. Tem muita gente preocupada com a sua carreira, com o seu nicho, e está esquecendo que nós somos gestores.
Isso nós não podemos perder de vista. Nós somos gestores, nós temos que estar à frente, nós temos que ser o exemplo e nós temos que cada vez mais buscar o aperfeiçoamento, buscar os bons caminhos, sermos de uma autocrítica maior do que o praça, muito maior do que o praça, para nós mesmos. Nós temos que estar nos policiando, temos que estar vigilantes, porque a corporação segue onde as nossas mãos mostram. Nós, oficiais, é que carregamos a corporação na direção, não é pessoal, a comandante-geral quer e a corporação, não é isso, mas a oficialidade como um todo caminha, porque muitas vezes vai ser oferecido para um comandante, ou para uma comandante-geral, ou para um diretor, fazer uma escolha, e ele é que escolhe qual o caminho que aquele órgão vai ter. Cito, por exemplo, gosto muito de citar a DESAP. Eu vi o coronel Ramalho fazer um trabalho brilhante, foi para a reserva, agora está, me ajude, que é o DESAP hoje. Falei com ele essa semana, mas eu tenho esses lapsos com nomes. Na ponta da língua aqui. Que Sinésio, coronel Sinésio. Sinésio. E já estava lá com o Ramalho e está super acelerando o trabalho que o Ramalho fez. Hoje nós temos, o ano passado, chegou o final do ano, ninguém falou em corte de consulta, suplementação para a saúde. Exato. Há muitos anos que isso não acontecia. Isso mesmo. Isso é chefia e liderança. O Ramalho arrancava os cabelos para tentar organizar e Sinésio continua na mesma direção, com a mesma força. Isso é chefia e liderança. Mesmo entrando mais 5.000 vidas no final do ano passado e agora, em novembro, também na mesma toada, se não me engano, agora entraram 4.800 e tantos prontuários junto com o CFP-12. Né? Então, nós temos que nos preocupar. E acho que esse era o grande legado. E aí, quando eu me vi na minha atividade privada, com a minha empresa, eu tenho uma verticalidade, que eu planto o café e levo até o consumidor final. Eu tenho todas as etapas, realmente. Não só o café, né? O café, Não, né? e seus derivados, né? Seus derivados. E aí eu tive que realmente colocar um pouco em banho-maria, deixei com os filhos a coisa como dá para levar, para me dedicar quase que integralmente à Azof. Eu cheguei com 2 comandantes gerais presos, secretário de Segurança me ligando, olha, vou indicar aqui um comandante-geral, o que você acha? E a Azof, de imediato, partiu para esse protagonismo. Entendi que era o momento de nós virmos à tona. A oficialidade estava assustada com os passos, de como a coisa estava acontecendo. Era o 2º comandante-geral preso no cargo, em casa, no domingo. Nós estávamos frágeis. E a reserva me dá uma certa tranquilidade. Eu não tenho para onde cair, eu não tenho como ser exonerado, e eu podia, talvez, levantar um pouco mais a voz, me posicionar à frente e, num exemplo, eu me preocupei muito com isso. E, naquele momento, ser um exemplo de que coisas acontecem. Eu ia falar um ditadozinho em inglês, mas em podcast é bom não falar. Mas acontecem, mas estamos aqui, somos resilientes, não nos entregamos e somos mais do que homens, somos uma instituição. Nós representamos uma instituição bicentenária, representamos o esteio da segurança pública. Como aquele podcast que você me falou lá, que nós fizemos logo que eu assumi a Azof, eu repito, qualquer instituição pode entrar de greve, menos a Polícia Militar. E não por força de lei que não nos cabe greve. É que a sociedade vira uma barbárie em uma semana. Se você disser que não tem Polícia Militar, por um dia a coisa já começa a quebrar. Em 7 dias, a cidade virou uma barbárie. Então, nós temos que estar prontos para reagir, mesmo mediante o caos que estava no dia pós-8 de janeiro, aquele tempo todo, comandante-geral preso, e aí eu me vi quase que obrigado a me levantar, sair da minha reserva e me posicionar à frente. Acredito que conseguimos, num primeiro momento, estabilizar. A assunção do comando da Coronel Ana Paula foi um presente para mim, porque ela é uma mulher muito sábia no equilíbrio, ela tem a capacidade, talvez, que só as mulheres têm. O senhor chegou a trabalhar com o pai dela, né? Trabalhei muitos anos. Foi coronel também, né? Chagas era um homem de elite. Ele deu a vida por Ceilândia. Só existe o batalhão de Ceilândia porque o comandante da 5ª
companhia do 2º Batalhão de Taguatinga brigou por isso. Ele, inclusive, foi o comandante da primeira independente de Ceilândia. Ele tinha uma paixão por Ceilândia e pela comunidade de Ceilândia, que acho que me reserva o direito de dizer que nenhum outro comandante que comandou Ceilândia teve a dedicação e a paixão que o Coronel Chagas teve. Pé de laranja não dá limão, né? Tá o pai, tá a filha. Né? E ela, como mulher, se posicionou muito bem, com equilíbrio. Ela tem uma tranquilidade, uma capacidade de resolução que nós, homens, não temos, às vezes, somos um pouco mais impulsivos. É uma grande oficial. Ela vive polícia desde sempre, nasceu dentro da corporação. Exato. Uma coisa muito interessante, a Ana ouviu muito os Antigões. Várias vezes a Ana, em conversas nossas, disse: eu falei com o Coronel Tedeschi, eu falei com o Coronel Fulano, Ciclano me ligou e me deu uma dica. Ela se valeu de muita gente que já tinha passado pelos cargos, e eu digo que foi um presente para a Azof, porque ela, por ter esse entendimento, também abriu as portas, reconhecendo na minha pessoa alguém que poderia ser um parceiro, e nós construímos uma parceria de resgate da Azof. Ela foi abrindo as portas aos poucos, que quando eu cheguei, a Azof estava com as portas totalmente fechadas, por vários motivos. Relações interpessoais, pelo ex-presidente ter sido preso no Rio de Janeiro e a Azof ter sido citada até na CPI. Então, todo mundo tinha meio que medo da Azof, e a Ana entendeu que nós íamos fazer um trabalho, como eu nunca fui e não sou candidato a nenhum cargo eletivo. Ela sentiu uma tranquilidade de que eu não estava fazendo político partidária, e aí nós fomos reconstruindo. O primeiro ano foi bastante desafiador, o segundo ano já foi uma construção muito interessante, que nos levou, vários oficiais me procuraram. Eu sou eminentemente contra a reeleição de qualquer cargo. Eu acho que a renovação, a oxigenação, ela é uma ferramenta fantástica. Por mais que entre alguém que não concorde comigo, ele vai pegar exatamente aquelas coisas que eu não fiz, que eu não falei, e vai fazer. Porque ele vê, ele enxerga outros buracos que eu não estava enxergando na obra, e preenche. Mas vários oficiais me procuraram, e nenhum oficial se habilitou a ser o presidente para me substituir. A própria comandante me chamou e falou: fique conosco, eu também estou continuando no cargo, vamos aí acabar de entregar a obra pronta, vamos pelo menos melhorar mais. E aí nós estamos num segundo ano com 2 ou 3 pontos. Nos preocupava muito como seria a condução do aumento salarial, porque o meu mandato venceu exatamente em setembro do ano passado. E aí estávamos no início das tratativas do aumento salarial, que é reconhecido por todos que foi um marco histórico, da forma como as associações, o governo e as instituições se portaram, como foi uníssono. Teve briga? Teve. Teve discussão no bastidor? Bastante. Tivemos que nos posicionar forte em alguns pontos? Tivemos. Mas as associações, graças a Deus, se uniram e conseguiram conduzir de forma satisfatória. E aí eu vi realmente que uma transição, bem no meio das negociações, poderia deixar a oficialidade exposta. A corporação como um todo, na negociação, mas, por alguns motivos óbvios, a oficialidade ainda mais. Ainda mais. Então, nós tivemos que posicionar, não abrir mão de determinadas equiparações, que foi colocado muitas vezes na mesa, de que não tem nada a ver uma coisa com a outra, vocês seguem um caminho, a outra força segue outro caminho, vocês são iguais aos fulano que também não nos querem iguais. Então, nós tivemos que estarmos prontos para negociar, para defender a categoria, para que o aumento viesse dentro de uma normalidade. Foi excelente o índice, e fomos criticados, duramente criticados, porque os índices do major e do tenente-coronel vieram menores do que o dos coronéis e de capitães. Mas, quando a pessoa se digna vir me perguntar: eu fiquei chateado, mas eu gostaria de saber o porquê. Aí a gente explica o porquê e a pessoa entende que foi a melhor negociação possível.
E, Coronel, o senhor falou aí, é interessante nós pontuarmos, de fato, essa questão do pós-8 de janeiro e a crise, né, talvez não, com certeza, a maior crise enfrentada pela segurança pública brasileira e, obviamente, pela Polícia Militar do Distrito Federal. Então, a gente, dentro das soluções apresentadas, nós tivemos, primeiro, na alta gestão, a nomeação do secretário Sandro Avelar, que já tinha um histórico com a segurança pública, um trabalho primoroso que ele fez na primeira gestão, sobretudo pela questão da integração e do trabalho com a comunidade. Então, ele veio no momento, né, assumiu também esse grande desafio. Nós tivemos, como o senhor bem falou, a coronel Ana Paula, né, que já se desenhava, eu me lembro, ela ainda como tenente-coronel, um dia eu conversando com ela, até falei com ela desse pensamento que eu tinha a respeito do futuro dela e que havia grande chance dela ser a nossa comandante-geral, e isso aconteceu. E, obviamente, a gente tem que reconhecer a temperança, de fato, do comando dela. E, depois do 8 de janeiro, a gente, graças a Deus, né, tivemos alguns cenários que acontecem em qualquer gestão, mas um comando muito equilibrado, né? E não é à toa que ela está aí até hoje como comandante-geral, como a nossa comandante-geral. E o papel da associação, da ASOF, nesse processo foi muito importante. Eu vi que o senhor vestiu a camisa numa interface complexa. Como o senhor falou, o anterior presidente da ASOF estava envolvido e foi preso também, né? Então, o senhor assumiu a ASOF, então, ao mesmo tempo que o senhor tinha que colocar a ordem na casa, na ASOF, o senhor tinha que trabalhar a imagem da ASOF para que os associados, que já não eram muitos, não saíssem, por conta de como foi veiculada algumas questões, até de forma exagerada na imprensa, como o senhor tinha também um desafio de trazer novos associados, né? Porque uma associação não existe sem recursos e sem associados, e o senhor conduziu e fez isso muito bem, tem feito muito bem, e fazendo essa orquestração de defender colegas oficiais, membros e não associados, inclusive, porque eu sei que o senhor também prestou assessoria jurídica e sempre apoiou mesmo aqueles oficiais que não são associados, e num trabalho para além da representação dos oficiais, que eu sei que a visão do senhor é uma visão mais ampla do que necessariamente defender somente, né, o interesse dos oficiais. Então, o interesse mais pujante de todos os integrantes, né? E, estando na capital, a gente ainda assume um protagonismo como esse, de um evento como esse, que a ASOF está apoiando, um evento que é internacional, inclusive, que interessa não só o Brasil, temos aqui membros de profissionais de segurança pública de diversas partes do globo terrestre, e a ASOF apoiando esse projeto e abraçando projetos maiores. Então, é importante a gente fazer esse ponto de situação para a sociedade do Distrito Federal também conseguir enxergar como esses gestores e esses atores conseguiram fazer a gente, após uma grande crise, estar do jeito que está. E o senhor, na temperança, mesmo tendo que, em determinados momentos, se pronunciar, agir de maneira enérgica contra os ataques que alguns integrantes da ASOF teve, inclusive foram presos, julgados, condenados, né? Então, o senhor soube equilibrar, sem obviamente, colocar em xeque o nome da instituição, sem ser radical, porque o senhor, como presidente, o senhor, a depender de como o senhor se comporte, isso é repassado para os associados e para os oficiais. Então, aqui vai meu elogio. Agradeço, mas eu acho que a minha maior inteligência nesse sentido foi uma herança do saudoso coronel Daniel de Souza Pinto Júnior. Souza Pinto falava muito que eu trabalhei diretamente com ele muitos anos, e ele falava muito o seguinte: eu sou meio lerdo, meio burrão, mas eu tenho uma vantagem, eu sei montar time.
E eu fiz isso num primeiro momento, eu busquei oficiais de conduta ilibada e, mais do que tudo, apaixonados pela polícia. Então, eu montei uma grande diretoria de policiais que se destinavam a tirar um horário de folga, ou alguns da reserva, como Ana Luísa e outros que saíram da reserva para me ajudar, ou aqueles que, mesmo da ativa, tiravam um pouquinho da sua hora, que não tinha como tirar do expediente, ele tirava da hora do lazer e como me ajudou. Como o Ziegler, né? Como o Ziegler, para montar uma Manzotti, montarmos uma diretoria de excelência, de pessoas que estavam interessadas, sabem da importância da Azof e me ajudaram a reconstruir, a colocar a Azof num patamar. Você falou de associados. Quando eu cheguei, por conta da crise toda, todo mês saíam 10, 15 oficiais, estavam deixando a associação. Eu cheguei a um pouco menos de 300 associados. Hoje nós já estamos com 400, é muito pouco, perto dos 1.500 que nós poderíamos estar juntos. Santa Catarina, 97% dos oficiais são da Azof. É isso que eu ia mencionar. Goiás, se não me engano, está beirando 92%. E aí, por que eu citei esses dois estados? Porque esses dois estados, os presidentes da Azof são chamados para negociar o salário antes que todo mundo. Eles apresentam proposta para o governo e são os dois melhores salários do Brasil. Goiás já anunciou o aumento de 26, vai voltar a dar um salto, e Santa Catarina já anunciou em dezembro, já assinou em dezembro, já está esse mês começando a valer, e Santa Catarina volta a ser o 01, onde a Azof foi chamada antes do comando geral, pelos órgãos de governo, para, vem cá, vamos negociar o aumento de vocês, é isso que eu posso dar, é isso que a categoria quer, e começar a mudar. O que aconteceu que nós, aqui em Brasília, precisamos acordar? E aí, essa parte, como você diz, quiser falar para o seu público, é aquela câmera ali, nós precisamos acordar que houve uma mudança muito grande. Qual é a mudança? Nós deixamos de ser pessoas que não precisavam de uma associação. Antigamente, o militar ele estava tranquilo, porque o comando, o chefe ia dar um jeito, o salário vinha. Nós não tínhamos a política em Brasília. O nosso salário era decidido com o presidente da Câmara, numa reunião. Nós não tínhamos governador, o governador era indicado, não tinha Câmara Legislativa. Então, a coisa vinha naturalmente. A Azof, quando foi criada, inclusive, os mais antigões ficaram putos. Disseram, que é isso, sindicato dentro da polícia? A Azof sofreu. Os sócios fundadores aí vão lembrar que a Azof sofreu, alguns foram até, não chegaram a ser perseguidos, mas levaram um recado, cuidado que vai virar sindicalista agora, vou te dar uma cadeia e vou te expulsar. Mas hoje, a coisa mudou. Se não estivermos juntos, unidos, discutindo, nós vamos entrar num processo de desaparecimento. A realidade das guardas municipais já é inevitável. Já existem guardas municipais e elas estão agora fazendo parte, a PEC vai passar, e elas vão para a Constituição como órgão de segurança pública. Como Polícia Municipal. E daqui a pouquinho eles vão pedir paridade e integralidade. E daqui a pouquinho o governador vai dizer assim, é melhor que o prefeito fique com essa conta do que eu vou ter uma polícia pequena, como absurdamente alguns oficiais antigos, inclusive que são deputados federais hoje, defendem, de que a Guarda Municipal fica com todo o policiamento preventivo, ostensivo, fardado, e as polícias estaduais fiquem só com as especializadas, grandes conflitos. Isso é processo de extinção, meu amigo. Vamos virar dinossauro e vamos virar petróleo. Vamos desaparecer. Não podemos achar que vivemos o mesmo mar. E se hoje nós não temos uma associação, não precisa ser sindicato e nem deve, pela nossa característica militar, mas uma associação que realmente integre, como Santa Catarina, como Goiás, como outras, que tem uma representatividade que é respeitada pelo governo. O que aconteceu no nosso aumento ano passado? Um deputado, um parlamentar federal, me chamou e perguntou assim,
mas o senhor está aqui, o senhor representa quantos oficiais? Eu falei, eu represento pelo menos 3.000 oficiais. Quando acabou a reunião, ele falou, nossa, forte, né? E seguiu a reunião. Quando acabou, um oficial da minha diretoria virou para mim e falou assim, mas, presidente, nós somos hoje 360, o senhor mentiu. Eu falei, não. Você que não entendeu o que é representatividade. Porque se eu conseguir R$1 de aumento para os meus associados, eu consegui para todos os oficiais. Isso é representatividade. Ele não me perguntou quantos sócios o senhor tem. Exato. Ele perguntou quantos oficiais o senhor representa. Entre ativa e reserva, eu chutei aí algo em torno de 3.000 oficiais, acho que nem chega a esse número, entre ativa e reserva, mas essa é a ideia. E nós temos que entender que cada vez mais precisamos estar representados com pessoas que têm interlocução, que se dispõem a fazer a interlocução, se dispõem numa terça-feira chuvosa, dia 3, de estar aqui na LBV, como eu e a minha diretoria estamos aqui. Você precisa de ter pessoas fazendo essa frente combativa. Um evento como esse demonstra assustadoramente como só o associativismo é o caminho, inclusive para coisas maiores, muito maiores. Nós estamos tratando aqui de segurança pública internacional. Estamos trazendo modelos da IACP, se não me engano vai ter uma palestra espanhola, uma francesa, trazendo modelos. Por quê? O crime, primeiro que para ele é muito mais fácil do que para nós. Reunir recurso para ele é mais fácil, um assalto, um tráfico maior, ele reúne um recurso e compra o que ele precisa de equipamento. Ele tem uma facilidade muito maior de cooptar pessoas, de comprar informações, de passar despercebido. E nós precisamos, muito mais ainda, estarmos congregados, discutindo, com associações, trazendo o que tem de novidade, fomentando um evento como esse. Por isso que a ASOF fez questão, fomos procurados pela SRI, se tínhamos capacidade de ajudar financeiramente. De imediato conversei com a minha diretoria, que hoje acho que foi a grande mudança na minha gestão. Hoje o presidente não tem mais poder financeiro. Ele obrigatoriamente, eu pergunto à diretoria, ao Conselho Deliberativo, se é de interesse dos associados que eu patrocine um evento desse, e pergunto ao Conselho Fiscal se cabe nas nossas contas, sem nenhum comprometimento, o patrocínio pretendido. Tomada a decisão interna é que eu dou o ok para o evento. Mas, de imediato, levei para a diretoria a proposta, porque esse é o caminho. Nós temos a preocupação de fomentarmos eventos como esse, para trazer novidade, para discutir do suicídio, como vimos agora há pouco, a guerra da Ucrânia, o que está acontecendo, o que você aí fora tem feito de bom, onde é que você errou, onde é que eu estou errando, o que você me ajuda, e as associações têm papel fundamental, porque muitas vezes o gestor oficial ele está apagando incêndio de minuto em minuto. Ele, às vezes, não tem tempo de levantar a cabeça, planejar, ou tentar enxergar alguma coisa, porque é um bombardeio de coisas acontecendo que não para. Então, às vezes, a gente critica muito a comandante, um diretor, podia ter feito tal coisa. Alguém mostrou para ele que a gente estava com essa necessidade? Mas se ele é o comandante, tem que enxergar. Não é tão simples assim. E aí é o papel das associações de estarmos defendendo as categorias, defendendo a classe e estarmos também movimentando, apoiando esse tipo de evento para trazer cada vez mais novidades. Um pouco antes de iniciarmos gravar, você se lembra que eu chamei aqui um oficial que me chamou a atenção que haverá um evento sobre suicídio e saúde mental nos Estados Unidos, que eles já têm até simpósio sobre isso. Nós vamos mandar, a ASOF vai mandar um oficial, pelo menos vamos tentar construir isso, para mandar um oficial para trazer essa informação, trazer essa novidade e ser um multiplicador de novos modos de fazer, de combater. E, principalmente, entre os oficiais, me preocupa muito, porque, às vezes, o oficial ele quer dar uma de durão, eu não preciso, ele se fecha. Os comandantes de unidade têm um problema sério, que é o isolamento do comando. Todo mundo está junto, e o comandante está, muitas vezes, sozinho, isolado, e, às vezes, o que pesa na cabeça dele, ele precisa estar bem
para poder deixar seus homens bem, conduzir. Então, nós vamos mandar um tenente lá trazer essa novidade. Esse é o papel da associação, é estar fomentando, estar ao lado, e nós temos que entender isso. E se não for coletivamente, não dá para fazer. Isolado não dá para fazer. O mundo legislativo, o mundo da política, só entende uma palavra: voto. Então, se ele percebe que a associação não é forte, não representa, o presidente nem é recebido. Você tem que estar unido. Juntos, nós conseguimos bancar, como você citou, nós fizemos a defesa jurídica de vários associados e não associados, porque o cara estava precisando, estourou uma bomba no colo dele. Como, e eu cito o exemplo, o curso de Patamo, que os oficiais foram indiciados até por tortura, e não eram associados. Nós levamos o escritório, temos um escritório de excelência. Por que nós temos um escritório de excelência? Porque somos aí 400 oficiais, e a nossa renda mensal é criteriosamente gasta, e principalmente gasta, é o nosso maior gasto hoje, é com um escritório de advocacia que tem atendido bem, e só sendo associada que você tem um escritório do peso que nós temos por R$100 por mês. Cabe no teu orçamento como oficial e, ao mesmo tempo, é uma excelente defesa. E você conta com um escritório que te defende em qualquer coisa, em casos policiais, em casos particulares. É um escritório. Então, só a associatividade é que vai dar, ou o associativismo, perdão, é que vai dar determinadas soluções. Nós temos que deixar um pouco essa visão militarista de lado e entender que nós temos demandas, temos necessidades e precisamos estar representados. Precisamos estar com uma tropa preparada para estar nos corredores de Congresso, junto ao governador. Nós estamos vivendo uma crise que acho que as pessoas esqueceram. Nós não temos chefe da Casa Militar até agora. Um problema intra-governo, e a Casa Militar é importantíssima para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. E até agora. E o que falta? Nós não temos um interlocutor que consiga acessar, resolver. Então, nós temos que acordar quanto ao associativismo, o peso, a importância, o que representa, o que ele consegue fazer. Alguns dias atrás, uma capitã me falou assim: mas, coronel, eu nunca vi a Azov fazer nada por mim. Falei: talvez eu não tenha ido pintar a sua casa, te ajudar a trocar de carro, mas o seu salário foi negociado por nós. Você tem seguro no seu carro? Claro que eu tenho. Falei: então, o escritório de advocacia está à disposição. Na nossa profissão, amanhã ou depois, você pode tropeçar, você, como comandante, podem vir com uma denúncia contra você e você precisar de um bom escritório de advocacia. Sem falar nos convênios, né? Sem falar nos convênios. Que, aliás, nós vamos agora fazer uma hiperdivulgação dos convênios. Eu senti isso, que as pessoas, os associados, não sabem o quanto de convênio nós temos. Então, nossa equipe de marketing está visitando todos os convênios, fazendo videozinho com o conveniado para colocar aí à disposição o que nós temos de convênio, o que o associado pode dispor para chamar mais atenção. Mas é nessa linha de que convênio, uma instituição só assina um convênio se você tiver um número representativo de futuros clientes para ele, senão ele não assina um convênio. E aí eu encerro essa pegada exatamente voltando no que eu falei. Os 2 maiores salários de polícias militares do Brasil são das 2 ASOFs mais bem representadas nos seus estados. Santa Catarina com 97% e Goiás, podendo estar equivocado, 92% dos oficiais são da ASOF. E, coronel, o senhor falou muito bem dessa questão da representatividade, e eu tenho oportunidade de ter grandes amigos que estão à frente de associações, em que a gente sempre está conversando, né? Então, algumas questões eu percebo, em virtude dessa minha experiência de ter grandes amigos à frente de instituições. Primeiro, é a necessidade que os presidentes, né, os representantes dessas associações, hajam de forma integrada. Obviamente, cada uma tem uma qualidade, né,
algumas características na representação dos seus associados, né, independente de ser um clube, independente de ser uma caixa de benefícios e assistência, independente de ser uma associação de ativos ou inativos e praças oficiais, né? Todos estão lutando e acaba que cada uma luta por algo que é comum a todas, né? Então, há necessidade de integração, de integração no sentido de buscar as mesmas pautas, de conversar, de ter a mesma linguagem e não se utilizar da função para ganho político, que é o que a gente, e graças a Deus, a gente tem observado cada vez mais, né? É lógico que ainda há necessidade de melhorar em alguns aspectos, mas uma sintonia maior, uma integração maior entre as entidades de classe, no caso da Polícia Militar do Distrito Federal, aproveito o gancho para falar, de fato, sobretudo por ter um olhar um pouco mais amplo, né, por conta de acompanhar, né, o que aconteceu no caso da Secretaria de Segurança Pública, a participação do Dr. Sandro Avelar, né, com os comandantes, né, fazendo essa integração entre os comandantes das forças e, ao mesmo tempo, possibilitando que as associações tivessem uma participação e fossem uma voz ativa. E não é à toa que nós conseguimos, pelo menos nesses 30 anos de caminhada na PMDF, foi a primeira vez que eu vejo como resultado final de uma luta salarial que houve a oportunidade de que todos se manifestassem de maneira ativa, proativa, e não apenas política, né, para parecer que aquela gestão daquele aumento está sendo democrática. A gente viu isso acontecer na prática, né? A gente que está acompanhando nas redes sociais, inclusive postamos várias notícias, a gente sempre viu o senhor à frente do processo de negociação. O senhor assumiu um protagonismo muito importante, eu não tenho dúvida que foi muito importante para que a gente avançasse com esse aumento, né? Que beneficiou toda a categoria, e não só da PMDF, como da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiro. Então, fica aqui a nossa fala no sentido, de fato, de enaltecer o trabalho das associações, enaltecer o trabalho do senhor e conclamar, né, aos oficiais, né, obviamente também às praças que quiserem se associar às suas entidades, né, que entendam e vejam a importância, mesmo que diretamente ela não seja beneficiada, né, pelo menos dentro daquela perspectiva limitada, como a indagação que foi feita ao senhor, mas que ele tenha, no mínimo, um senso, né, comunitário de saber que existe uma entidade à frente que precisa, né, que tem custo, tem gasto, e eu tenho certeza, né, que a gente não põe nem na ponta do lápis, né, porque o senhor não tem salário, não tem vencimento, não ganha um centavo a mais, muito pelo contrário, né, gasta dinheiro do próprio bolso, né, para desenvolver essa atividade que é fundamental. Sim, esse é que é o problema, é que as pessoas se conscientizem que o bem é coletivo, porque o mal é coletivo. A ASOF, não ganhando uma batalha, ela não perde nada. A ASOF, como instituição, é um ente jurídico no papel, é etéreo, ela não sofre nada. Quem sofre são os associados. A pessoa tem que ter noção disso, de contribuir, colaborar. Eu hoje não preciso. Alguém está precisando, está usando o recurso que eu ajudo a pagar, mas amanhã posso ser eu. Amanhã tem que estar na frente. E quando você tocou na questão salarial, realmente foi inédito, foi muito interessante, foi uma construção. Nós temos aqui em Brasília o Fórum das Associações, que ocupam todas as associações de praça e de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, estão todos juntos. Nós sentamos juntos, nós discutimos tabelas juntos. E onde é que isso valeu? Quando nós chegamos com as propostas oficial do GDF no MGI, em nenhum momento, eles acharam uma cisão entre nós para apresentar uma oferta que rachasse a categoria. Ou ter ganho político. Ou ter um ganho político. Eles viram a coesão e viram... Mas por que isso? Por isso. Por que aquilo? Por aquilo. Foi uma decisão tomada, um trabalho feito, e diferente da Polícia Civil, nós não temos assento por lei nesse processo quando vai para o Ministério da Gestão. Por não podermos nos sindicalizar. Mas estamos fazendo um trabalho
de alteração. Eu quero apresentar uma proposta de alteração, e é no Congresso Nacional, onde vamos reconhecer uma federação. E aí o Fórum das Associações, essa é a minha proposta, ganha um CNPJ, porque hoje o Fórum é uma vontade dos presidentes de trabalharmos juntos e do reconhecimento de que o associativismo é tão importante que nós estamos associados em um fórum. Mas a minha proposta é criar uma federação dos militares estaduais, que tem uma personalidade jurídica, com o CNPJ, e a federação ganhar assento na negociação, porque a Polícia Civil tem 2 assentos, o dos delegados e dos agentes. Os 2 sindicatos têm assento por lei, e nós não temos. Mas onde é que ficou a beleza do trabalho? As corporações, através de seus comandantes, reconheceram isso, e enquanto montavam as suas propostas oficiais dentro do Estado-Maior, nós fomos chamados, tanto pelo Bombeiro quanto pela Polícia Militar, e reuniões conjuntas, onde nós pudemos apresentar sugestões, pudemos apresentar queixas, pudemos negociar. Fica aqui registrado, acho que todos têm o seu louvor, mas eu, particularmente, quero registrar o empenho e o desempenho do Coronel Juvenildo e a equipe dele. Ele tem uma equipe que eu não sei nominar, alguns sargentos, tem um coronel que está com ele, que era o substituto dele. Eles trabalharam totalmente juntos, eu não saberia nominar todos, por isso vou evitar falar um nome, mas esta equipe, chefiada pelo Juvenildo, me ligou constantemente, fizemos cálculo, fizemos proposta, discutimos, apresentamos visões que ele levava para defender, então nós usamos desse, não posso chamar de subterfúgio, porque não é subterfúgio, nós usamos desta via, já que não temos assento por lei, nós usamos dessa via. E aí o grande passe de mágica, a grande sacada foi a corporação entender de que, chamando as associações, depois não haveriam reclamações, porque foram ouvidos. Montamos a proposta no bastidor, enquanto ela estava sendo gestada pelas 2 corporações, participamos ativamente de dar opinião, palpite, cálculo, e essas propostas é que subiram para o GDF e, consequentemente, subiram para o MGI. Então, nós participamos dessa forma, porque também fui questionado. Mas vocês nem podem estar lá. E estávamos, né? Eles não aceitavam palpite, nós estávamos sentados ao redor das reuniões de trabalho com o MGI, nós não podíamos estar lá, estarmos participando efetivamente, mas os nossos números já estavam via corporação. Esse foi um grande passo, fantástico, e que eu acredito que não tem mais volta. As associações vão cobrar dos futuros comandos que hajam assim. E os parlamentares que nos receberam, que estiveram à frente, e aí são 2 nomes que têm que ser citados, que foi a deputada Érica Cocai e a senadora Leila, que nos receberam. Receberam as associações inúmeras vezes. Eu sentei com a senadora Leila para fazer cálculo com ela, demonstrando que, às vezes, surgia lá no MGI uma colocação ou outra completamente indevida, como, por exemplo, nós tínhamos a gratificação do auxílio de moradia. Fora o nosso salário integral, nós tínhamos um auxílio moradia. E eu fui lá mostrar para a senadora que não, que ele compunha a nossa remuneração, sentamos, elas abriram o gabinete, e aí as associações deram respaldo político para a proposta que as corporações trouxeram. Nós discutimos a proposta aqui dentro de casa, fizemos o nosso trabalho aqui dentro, e quando a corporação subiu, todo o questionamento, a parte política foi feita pelas corporações, pelas associações. E os presidentes foram todos juntos. Nós fizemos reuniões de 8, 10 associações, com um parlamentar, com outro parlamentar. Estivemos no gabinete do deputado Roosevelt várias vezes, mostrando que ele tinha que defender tal posicionamento aqui no GDF, para quando subiu com a senadora Leila, com a deputada Érica, nós estivemos juntos, elas entendiam politicamente que aquela era a nossa vontade. Não era uma conta que a comandante-geral, com o seu Estado-Maior, inventou. Era a vontade das associações que representavam todos os níveis de tropa, veteranos, aposentados,
estavam ali representados. Foi um trabalho muito diferente do que foi feito antigamente. Nenhum deles, nenhum presidente de associação que eu tenha conhecimento até agora, virá candidato. Então, foi um trabalho pelas associações, desinteressado, e que realmente gerou um bom fruto, ou um excelente fruto. Coronel Leonardo, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de, mais uma vez, ter esse bate-papo com o senhor. É sempre um aprendizado, a gente vai aprendendo com o senhor e, ao mesmo tempo, tomando conhecimento, né, dos avanços que a ASOF está tendo. Então, eu gostaria aqui de aproveitar para aquele que não é associado à ASOF, que faça a sua associação. O Coronel Leonardo tem feito uma gestão primorosa. Pergunte a um colega associado e veja os resultados que a gestão do Coronel Leonardo está tendo. Então, a gente aproveita essa oportunidade e o senhor fique muito à vontade também para destinar essas últimas palavras aí para o público do senhor. Rapaz, bater um papo com você é interessante, que eu achei que a gente estava só começando, né? E já gastamos aí hora, né? De forma como você abre esse espaço. É importante demais para nós. Nós não temos um canal como esse, não temos a capacidade de capilaridade que você tem, é muito importante. É um espaço que é valioso. Eu digo, e falei isso para você mais cedo, antes da entrevista, de que você está desempenhando um papel que a corporação não pode desempenhar por força institucional. É muito importante termos esse podcast, termos esse espaço. Continue abrindo espaço para ouvir todo mundo, os dois lados, as duas opiniões sobre qualquer assunto. E eu queria exatamente isso, reforçar. Muita gente me disse que saiu, que está voltando agora da ASOF pelo meu trabalho, mas que saiu porque estava insatisfeito com o trabalho de A ou de B. E eu digo que esse é o erro. Nós não podemos sair. Quando você vê que está errado, se manifeste. Aí é que você tem que participar mesmo, para que haja a mudança, e não simplesmente, eu vou descer do barco porque ele não me representa. Não. Eu vou brigar com o timoneiro porque ele não está me representando e eu quero que seja diferente. Venha, nos procure, traga ideia, traga problemas. A ASOF, ela nasceu para representar, e hoje, mais que isso, a ASOF está aí à disposição dos oficiais para tentar resolver seu problema diário. Hoje a ASOF tem convênios, como estão aqui, 2 estantes. Seguro de vida, foi o primeiro seguro de vida para policial armado do Brasil, fomos nós que trouxemos. Goiás abriu, mais uma vez, a ASOF de Goiás, com essa representatividade que toda ela abriu, nós trouxemos para o Distrito Federal. Hoje a ASOF faz seguro de vida para oficial e praça. E temos aí previdência privada, temos faculdades que têm convênios, temos toda a estrutura do SESC à disposição por convênio, temos escola de inglês, temos cabelo, unha, o que se imaginar de convênio nós temos aí. Cada dia mais buscamos novos convênios para descontos, para facilitar o acesso do associado a bens e serviços, para que ele não mais pense que no dia a dia a ASOF não o representa. Ela o representa o tempo todo, mas também trazendo bens e serviços para o dia a dia, para a família do policial. Até exame de laboratório, e toda vez que tem sido uma tônica nos nossos contratos. Nenhum contrato foca no policial. Ele obrigatoriamente, eu só faço um convênio se eu atinjo a família do policial, inclusive pai, mãe, sogro e sogra. Que a gente sabe que, às vezes, para os dependentes de 2º e 3º grau, a polícia não atende, os convênios não atendem, já é caro uma assistência, alguém que está fazendo um curso, precisa de uma coisa. Então, nossos convênios todos são bem amplos, atingem sempre o policial, sua família e seus dependentes de 2º e 3º grau. Até o chato do cunhado, na maioria dos nossos convênios, é contemplado. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado de coração, e fico à disposição para qualquer um. O telefone do presidente é o meu particular, atendo 24 horas, estou à disposição de todos os oficiais da Polícia Militar. Muito obrigado, Coronel Leonardo. E esse foi mais um podcast especial do Opinião Segura, episódio hiper especial, como vocês tiveram a oportunidade aqui, essa grande entrevista com o Coronel Leonardo, que é presidente da ASOF, coronel veterano da PMDF. Estamos aqui
na LBV, no Seminário Internacional Integrado de Segurança Pública e Defesa, um evento de alto nível, recebe o apoio, sempre está nos ajudando aqui a divulgar esse trabalho, a Protecta, Flash Engenharia, o ILAB Segurança, a COP, a Editora Última Rácio, a Ubrix, a Axon. E é uma grande honra ter você em mais um episódio do podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos e até o próximo episódio. Fosse honra.